Boa tarde, meu nome é Luiz Omar Piquete, sou acadêmico do curso de Direito da UNEMAT, campus de Nova Chavantina, Polo de Água Boa. Estou aqui para apresentar um trabalho que deveria ser coletivo, mas eu estou fazendo ele de forma individual, em função de que estou em isolamento domiciliar, em decorrência da pandemia. Esse trabalho tem como base o livro Pesquisar Empiricamente o Direito, de Maíra Rocha Machado, a disciplina Metodologia da Pesquisa Jurídica, que é ministrada pela professora Virian Lara Cáceres Dan, e o livro base ele é composto de 12 trabalhos individuais sobre pesquisa empírica. Eu optei por escolher um capítulo do livro, o capítulo que visa sobre pesquisa de fluxos e tempos da justiça criminal. É sobre ele que nós vamos nos ater com mais profundidade. Sobre a coletânea ela visa estimular e subsidiar pesquisadores que se dedicam a defender e compreender o direito brasileiro. Essa coletânea tem também por objetivo estimular o debate e a produção de pesquisa empírica no campo jurídico. Os autores são todas pessoas renomadas, como eu falei, são 12 capítulos, esses autores pertencem a várias instituições, especialmente a universidades, e são pessoas altamente gabaritadas no tema. Ele é composto de entrevista focal, pesquisa documental e historiográfica, pesquisa de fluxo, pesquisa de processos judiciais, estudos de caso. Uma questão que ficou bem clara na coletânea, uma conclusão muito clara da autora, é que não há pesquisa empírica sem teoria. Isso nos dá assim, uma noção importante da teoria, da leitura, da compreensão dos fatos para que a gente realize pesquisas empíricas. Sobre o capítulo 10 ele versa sobre pesquisas de fluxos e tempos nos processos criminais. Ele foi escrito por duas estudiosas, Ludmila Ribeiro e Cristina Jakazeski. Inicialmente, as autoras colocam que o grande desafio para acessar o poder judiciário é o tempo de espera por uma decisão. Essa é uma questão, assim, um complicador para que a gente tenha acesso ao sistema judiciário. Os trâmites nos fluxos de justiças, os trâmites processuais, eles são protocolares e dispendiosos, ou seja, muito protocolo, muita burocracia, muito papel e também bastante caro. O sistema, então, de justiça brasileiro, ele faz com que muitas vezes os atores do processo percam de vista esses processos em função dessa morosidade, dessa demora, desses custos. A justiça criminal, especificamente, tem mais dois problemas, digo, adicionais, que ocorrem em dois momentos, que é na chegada e no momento final dos processos. Na chegada, porque todo processo chega à justiça através do policiamento. E o momento posterior à decisão judicial é aquela que a gente chama de execução criminal. Esses dois momentos são executados pelo Poder Executivo. Então, é um agravante a mais nessa morosidade, nessa demora, nesse tempo. E isso é entendível porque o poder judiciário não poderia investigar, prender, julgar e executar. Ou seja, a parte de início do processo, então, e a parte final sempre é executada pelo poder, realizada pelo Poder Executivo. Outra questão bastante grave e preocupante levantada pelas autoras diz respeito ao relacionamento entre as diversas instituições que integram o Poder Judiciário. Então, as autoras citam que existem diferenças muito grandes entre... elas colocam assim, não há cooperação, mas sim competição entre as várias instituições que compõem todo esse processo, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Defensoria, o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário. Então não existe uma integração entre esses órgãos, existe sim uma competição. Elas descrevem, as autoras, que o sistema ele é frouxamente articulado. Então o sistema frouxamente articulado dificulta o andamento dos processos e até o acesso às pesquisas. Houve uma tentativa em 2006, que foi através da Lei 11.419, é uma lei
que definiu que todos os processos do sistema de justiça nacional seriam eletrônicos. Isso criou uma expectativa muito forte, muito positiva entre os atores da justiça brasileira. Mas essa justificativa acabou não se conformando, não se concretizando, justamente por essa dificuldade de integração e porque os sistemas de cada uma das entidades que o compõem, eles são sistemas individuais. Como consequência disso, nós temos alguns fatos assim relevantes e preocupantes. A última mensuração de cunho nacional concluiu que o tempo médio para o encerramento de um processo é de 8 anos. 8 anos, um tempo enorme. Quando pelo Código de Processo, pelo CPP, esse tempo seria, o Código de Processo Penal, esse tempo seria de 315 dias para réus presos e de 345 dias para o réu solto. Isso contando desde a época do crime até a sentença final. Então aquilo que deveria ser em torno de 315 a 345 dias, acaba em média na justiça brasileira levando 8 anos. É um problema assim bastante grave. Isso aqui vem corroborar com aquilo que a gente falou lá no início, de que a justiça ela é demorada e dispendiosa. Alguns dados interessantes dessa pesquisa empírica apresentada pelas autoras, que eu gostaria de colocar agora para vocês. Por exemplo, elas citam um trabalho de Vargas, publicado em 2004. Vargas levantou 444 BOs, boletins de ocorrência por estupro, junto à DDM, Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, São Paulo. Esses dados foram levantados entre 1988 e 1992 e também considerados seus desdobramentos até 2001. Apenas 9% desses 444 casos se encerraram com condenação. Veja bem, apenas 9%. Então, em torno de 40 casos se encerraram com condenação. Os outros 400 não tiveram nenhuma conclusão. Uma outra pesquisa interessante desenvolvida por Adorno e Pazinato em 2008, essa com um campo amostral muito maior. Eles analisaram 344.767 boletins de ocorrência em 16, ou seja, repetindo, 344.767 boletins de ocorrência em 16 delegacias localizadas no noroeste do município de São Paulo, no período compreendido entre 1991 e 1997. Aí, nesses BOs, tinha toda sorte de processos por crimes violentos, como homicídios, roubos, estupros, tráficos, e processos também por crimes não violentos, como furtos, consumos de droga. Nesse universo de 344.767 BOs, constava todos esses tipos de crimes. A conclusão de Adorno e Pazinato: apenas 5,48% dos BOs se transformaram em IPs, em inquéritos policiais, apenas 5,48%. E, coincidentemente, os maiores tipos de crimes que se transformaram em inquéritos policiais foram tráfico, latrocínio e homicídio. Evidentemente que isso é bem fácil de se entender, porque tráfico, homicídio e latrocínios geralmente são materializados. É feito um BO e ali é um crime materializado e por isso que se transformaram em inquéritos policiais. Mas vocês vejam que de 344 mil, apenas 5,48% tiveram conclusão. É um número assim bastante preocupante que nos leva a grandes reflexões em relação à agilidade e à produtividade do sistema de justiça brasileiro. Eu quero me ater agora num capítulo extremamente especial. Eu, pelo menos, o considero assim, um capítulo interessante que diz respeito aos crimes do colarinho branco. São crimes que estão bastante em voga nesse momento aqui no país. A imprensa dá ampla cobertura, nós todos os dias nos deparamos com notícias acerca dos crimes de colarinho branco. Vivenciamos aí, ainda estamos vivenciando a Operação Lava Jato, que se dedicou basicamente a esse tipo de crime. Portanto, é um assunto bastante pertinente e que eu gostaria de trazer alguns dados a vocês neste momento. O que são inicialmente crimes do colarinho branco? São aqueles crimes cometidos contra a administração pública, contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem tributária,
são os crimes de lavagem e ocultação de bens e também os crimes cometidos contra a lei das licitações, a lei 9666. Então toda essa gama de crimes são classificados e enquadrados como crimes do colarinho branco. Uma pesquisa empírica realizada tendo como base o ano de 2015 e publicada em 2016 por Machado Costa e Isaac Zeski, ela nos elucida bastante essa situação do crime do colarinho branco no Brasil. Como foi feita essa pesquisa? Essa pesquisa foi feita de várias formas, com estudo de fluxo, com pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e, por fim, pesquisa qualitativa. Os números, como eu falei e reitero, são bastante interessantes e nós vamos a eles agora na sequência. Crimes do colarinho branco, eles têm uma característica totalmente diferente dos crimes comuns, porque eles inviabilizam pesquisas de vitimação, pois o sujeito passivo, em geral, é o Estado e a coletividade. Evidentemente, com o homicídio, existe uma vitimação, que é a vítima, a sua identidade. O crime do colarinho branco, como ele é cometido contra a coletividade, contra o Estado, eles dificultam bastante a vitimização. O estudo realizado, que eu vou citar agora, teve como base o Distrito Industrial, na 10ª e 12ª Vara da Justiça Federal. Esse estudo ele contemplou, então, tudo aquilo que aconteceu durante o ano de 2015 nas delegacias da 10ª e 12ª Vara Criminal de Brasília. Vamos aos dados que são bem interessantes. A origem desses crimes. 94% desses crimes, desses processos, foram iniciados através de uma portaria, ou seja, bem diferente daquilo que a gente fala dos crimes comuns. Apenas 3,7% desses crimes tiveram origem através de flagrante e 2,3% deles sem identificação. Nos crimes comuns, o homicídio doloso, há maior número de flagrantes, há um número muito maior de flagrantes nos homicídios, nos crimes comuns, como por exemplo o homicídio doloso, porque, como eu já citei, o crime é materializado e existem as denúncias feitas pela PM, feitas pela vítima, por parentes da vítima, pela vítima quando não se tratar de homicídio, por parentes da vítima, enfim, são crimes, até por familiares, esses crimes são levados ao conhecimento da justiça. O crime do colarinho branco tem uma característica totalmente diferente. Os números são os seguintes: 39% desses crimes do colarinho branco são levados a conhecimento da justiça através do TCU, do Tribunal de Contas da União. 16,51% dos crimes de colarinho branco são levados à justiça através da Receita Federal. E um número bem significativo, 26,61% desta modalidade de crime, ela configura-se como crime de casos não identificados. Por que não identificados? Porque nós temos na legislação brasileira o expediente do sigilo de informações. Então, muitos desses crimes correm em segredo de justiça, é um número bem significativo, 26,61%. Agora vamos às características dos autores desses crimes, dos crimes do colarinho branco. 88,99% desses crimes, eles são feitos em coautoria, ou seja, existe mais de um autor desse crime, pelo mesmo crime. Existe um trabalho de crime organizado. Quando para os crimes de origem comum, os crimes comuns, esse número gira em torno de 20%, ou seja, em crimes comuns, em torno de 20% deles são executados, são desenvolvidos em coautoria. No crime de colarinho branco, 88,99% dos crimes são feitos em coautoria. Outro dado significativo diz respeito à participação das mulheres. 12,54% dos crimes de colarinho branco têm como réu mulheres, enquanto que um estudo feito na região metropolitana de Brasília identificou apenas 6% de participação de mulheres nos crimes comuns. Outro aspecto bem relevante e bem interessante diz respeito às faixas etárias e às ocupações profissionais dos criminosos. Para o crime de colarinho branco, a faixa etária de 40 a 59 anos
corresponde a 57,4% dos crimes, ou seja, indivíduos com idade entre 40 e 59 anos cometem 57% dos crimes do colarinho branco. Para quem tem a idade entre 60 e 64 anos, 13,7% dos crimes são cometidos por essa faixa etária. E para as pessoas com mais de 65 anos, 19,8%, ou seja, quase 20% dos crimes são cometidos por essas pessoas dessa faixa etária mais de 65 anos. Isso indica que para cometer crime de colarinho branco, necessita-se de certa especialização para a prática desse delito que tantos danos tem causado à sociedade brasileira. Em relação à escolaridade e profissão, 60% dos réus em crimes de colarinho branco possuem nível superior, ou seja, cursaram uma faculdade e concluíram. 32,59% cursaram o ensino médio, ou seja, praticamente 93% dos crimes de colarinho branco são cometidos por pessoas que têm no mínimo o segundo grau ou o curso superior. Em relação à profissão, também é bem interessante essa dado, em relação à profissão dos réus que cometem crime de colarinho branco, 30,28% são empresários, 24,77% são profissionais liberais, 9,63% são do setor de serviços e apenas 0,92%, ou seja, menos de 1% dos réus em crimes de colarinho branco caracterizam-se como desempregados. Ou seja, são crimes cometidos por uma certa elite, por uma sociedade privilegiada, tanto em termos de formação intelectual quanto em termos de profissão. São crimes realmente, como eu falei antes, preocupantes porque são contra o patrimônio público e prejudicam especialmente aquelas classes menos abastadas, as classes mais necessitadas. A maior parte dos crimes de colarinho branco, 69,72%, os réus caracterizam-se como réus primários, ou seja, é o primeiro crime do indivíduo. E outra coisa interessante, nos crimes de colarinho branco, raramente ocorrem prisões na fase policial. Apenas 4,13% dos crimes de colarinho branco configuram-se em prisões na fase policial do processo. Um dado que me chamou bastante atenção diz respeito à questão da quebra do sigilo bancário. Como a gente ouve muito, principalmente nos meios televisivos, nos jornais online ou jornais impressos, fala-se muito em quebra de sigilo bancário. Eu, pessoalmente, tinha a expectativa de que essa quebra seria um percentual bastante elevado, mas não. No trabalho desenvolvido pelas autoras, apenas 2,29% dos crimes de colarinho branco tiveram o sigilo bancário quebrado, apenas 2,29%, então é um número ainda bastante ínfimo. Já as intercepções telefônicas, ou seja, a quebra do sigilo telefônico, ocorre em 33,94%, praticamente 34% dos processos verifica-se a quebra do sigilo telefônico. Isso se explica porque a quebra de sigilo bancário é um expediente relativamente novo, recentemente introduzido no país, já a quebra do sigilo telefônico é uma prática um pouco mais antiga. Então esses são números interessantes que nos levam a pensar e a meditar sobre essa questão tão aviltante para a sociedade que é o crime do colarinho branco. Em relação à pesquisa qualitativa desenvolvida pelas autoras sobre esse mesmo tema, as conclusões foram as seguintes. No crime do colarinho branco, é muito comum o vai e vem de papéis para ganhar tempo, ou seja, pelo perfil dos réus, eles têm condições de contratar advogados especializados, bons advogados, e esse vai e vem de papel, essa enrolação acaba sendo favorável aos réus. 72,25% dos processos foram devolvidos ou tiveram solicitação de devolução com o argumento de que deveriam continuar a investigação. Vejam bem, 79,25%, quase 80% dos processos foram devolvidos com o argumento de que seria para continuar as investigações. Já 7,55% dos processos foram devolvidos sem motivação alguma, ou seja, praticamente 88% dos processos sofrem
interceptações no seu transcorrer na justiça, exatamente com o objetivo claro de ganhar tempo e favorecer os réus. Outro dado assim, estarrecedor na minha opinião. De 218 réus analisados nesse trabalho das pesquisadoras, apenas 35% foram sentenciados. De 218 casos analisados, estudados, apenas 35% foram sentenciados. E desses sentenciados, dos 35%, 5 réus foram absolvidos. Um réu apenas foi condenado. E 29 processos foram declarados extintos. 29 processos foram declarados extintos. 4 foi motivado por morte, 1 porque o réu fez o pagamento daquilo que ele devia para a justiça, e 24 foram considerados prescritos, ou seja, vem somar com aquilo que eu falava lá no início, de que os juízes, de que os advogados são especialistas em ganhar tempo para favorecer os réus. Então vejam bem, pessoal, o crime do colarinho branco ele é extremamente nocivo e extremamente, entre aspas, fácil de se passar por impune. Infelizmente, pelas características dos réus, pelo perfil dos réus, pelo poder econômico, pelo poder de persuasão, pelo poder de influência junto à justiça, eles acabam atrasando esses processos o máximo possível. Às vezes os próprios atores perdem de vista o andamento desses processos, que acabam sendo arquivados e acabam sendo, às vezes, encerrados por decurso de prazo. Vejam bem, de 218, apenas 35 foram julgados, 1 apenas condenado. Uma situação triste, mas que espelha a realidade da justiça brasileira. Cara, morosa e diferenciada para as classes mais privilegiadas. Concluindo o que nós estamos apresentando aqui, concluindo os trabalhos já, o fluxo de tempo da justiça criminal, nós podemos considerar alguns aspectos que são os seguintes. A maioria dos casos são encerrados sem qualquer punição. Os números que nós citamos aqui demonstram isso. Evidente distância entre criminalidade contra o patrimônio público e os crimes comuns. Então, uma grande distância. Os casos de corrupção sempre conseguem êxito em relação ao réu. O réu sempre consegue uma pena mais branda ou nem é apenado, enquanto os crimes comuns existe uma tendência maior, embora não seja o ideal ainda, de que o réu seja efetivamente condenado. Sensação de impunidade, isso tudo, e a gente ouve isso com muita frequência, isso tudo nos traz uma sensação de impunidade da justiça brasileira. É como nós ouvimos assim que a justiça brasileira é cega, que ela é lenta, que ela é morosa, que ela não pune ninguém. Nós temos hoje o agravante em relação à visão da sociedade, de parte da sociedade em relação ao TSF, o Tribunal Superior Federal. Inclusive é comum cidadãos dizerem: a polícia prende, o juiz julga e o Supremo libera. Então vivemos esse momento na justiça brasileira. A gente vê assim que alguns expedientes novos que deveriam dar agilidade a esses processos, especialmente os de colarinho branco, como a quebra de sigilo bancário, a condução coercitiva e as delações premiadas, a expectativa que fica para a sociedade é que essas ações, esses dispositivos da justiça deveriam dar celeridade e promover com maior rigor a justiça. Mas isso tem se mostrado também bastante ineficiente. Ou seja, em suma, resumindo, a nossa justiça ela é ainda bastante difícil de ser acessada, bastante diferenciada em relação à origem dos crimes, e tudo isso nos conduz a uma triste sensação de insegurança jurídica. Esse é o momento que vivemos nesse país, insegurança jurídica. Obrigado pela atenção, até uma próxima.